Pessoal, descansaram um pouquinho aí, parte 4 na história. Vamos lá, põe a terceira questão, geometria plana. Numa região, na área rural, foram delimitados 5 terrenos retangulares, todos com a mesma largura de 200 metros. Os comprimentos dos terrenos são diretamente proporcionais a 5, 6, 7, 8 e 9, respectivamente. E a soma das medidas dos dois menores comprimentos, cuidado aí, apenas dos dois menores comprimentos, é de 2.200. Representação de um terreno qualquer, a largura de 200 metros aí na situação. Então, qual é, em quilômetros, a soma das medidas de todos os lados dos 5 terrenos na situação? Beleza? Então nós temos 5, 6, 7, 8 e 9. E as medidas dos dois menores, 2.200. Aí podemos fazer o seguinte. Primeiro passo. Vem comigo. Vamos descobrir as larguras dos elementos. Então esse é um grande detalhe. A largura nós temos, desculpa. Nós não temos o comprimento. Mas ele deu um detalhe interessante. O comprimento dos dois menores terrenos, que um possui 5 partes e o outro possui 6, corresponde a 2.200 metros. Então, se nós temos o total e nós temos as partes individuais, me lembro de razão, Bruno, a fórmula Bombril, que é a soma dividido pela soma das partes. Dessa forma, eu vou encontrar o coeficiente de proporcionalidade. E o que é o coeficiente de proporcionalidade? É o valor de uma parte. Então põe na telinha. A soma 2.200. Então o A, 5 partes. E o B, 6 partes. Então aplicando a nossa fórmula Bombril, 2.200 dividido por 5 mais 6. 2.200 dividido por 11. 200 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Tá certo? Então 200 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Então o A, ele tem direito a 5 partes. 5 vezes 200, 1.000. O B tem direito a 6 partes. 6 vezes 200, 1.200. Então 5 vezes 200, 1.000 metros. 6 vezes 200, 1.200 metros na situação. Só que esse coeficiente de proporcionalidade é o mesmo para essas situações, porque eles são proporcionais. Agora, vem comigo, eu só utilizei o 5 e o 6 na fórmula porque ele informou que esses 2.200 é apenas a soma dos dois menores. Então esse é o grande detalhezinho da história. Então põe minha telinha aí. A soma dos dois menores da história é 1.000 e 1.200 metros na situação. Ok? Então vamos lá. Ó, o A tem 1.000 metros. O B, 1.200. O C terá 7 vezes 200, 1.400 metros. O D tem 8, 8 vezes 200, 1.600. E o E, 9 vezes 200, 1.800. Então, se vocês observarem aí, nós temos um comprimento total D, é só você somar isso aqui tudo, de 9.000. Deixa eu ver, 9.000, 3, 6, 7.000, desculpa. Então, os 5 terrenos juntinhos
Eles têm um comprimento total de 7.000 metros. E quanto é que é a largura total deles? Se você colocar eles juntinhos. Nós temos 5 terrenos, cada um com 200 metros de largura. Então aí, 1.000. Aí o grande erro da história. Muita gente aí somaria 7.000 com 1.000 e aí erra. Gente, nós temos 7.000 aqui e aqui. Nós temos uma largura aí total de 1.000 aqui e aqui. Não esqueça, perímetro não é a soma dos dois lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Então nós temos 2 vezes 7.000 mais 2 vezes 1.000. Então o perímetro é igual a 14.000 mais 2.000. $16.000 na história. Então esse é o resultadozinho da relação. 16.000. Beleza aí? Tranquilos? Então tá a paradinha especial, que é o resultado da história aí, 16.000 metros. Só que ele quer em quilômetros, né? Então, nós temos, olha aí, sistema métrico decimal, e nós queremos ir para quilômetros. Então, quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro. Então, 1, 2, 3. Então, nós temos 16.000. Nós estamos caminhando nessa casa, voltando. Então, eu vou dividir. Cada casa é um zerinho. Então, nós temos 16.000 dividido por 1.000. 16 quilômetros na história. Então, esse é o resultado da situação. 16 quilômetros. Beleza aí? Tranquilos? Então, voltando aqui. Vamos marcar a nossa letrinha A, que é a nossa resposta correta na situação. 04, bem legal aí, da FCC também. A figura mostra um terreno retangular, de largura 60 metros. Então, 60 metros, 30, 30. Se a área da região destacada na figura corresponde a 30% da área do terreno, então a medida X vale. Então, a 30% do terreno. Primeira coisa, quanto é a área do terreno? A área total do terreno. Nós sabemos que a largura é 60. Essa medida aqui nós não temos. Vamos chamar de X ou de H? Vamos chamar de H. Então, 60 vezes H, 60H. Então, essa é a medida aí na história, a área de 60H. Aí o que ele me disse? A área da região destacada, 30% do terreno. Então, a área do trapézio é 30% da área total. Então, a área do trapézio, 30% é 30 sobre 100, vezes 60H. Podemos cortar os zerinhos. Então, aquele trapézio, aquela figura ali destacada, ele tem uma área de 18H na situação. Beleza? Então, esse é o resultadozinho aí da história 18H. Então, essa região daqui tem uma área 18H. Nós queremos saber o valor de quem? De X.
que é a base menor da história. Então, se essa figura destacada ela é um trapézio, ó, quase que não sai, um trapézio, a base menor x e a base maior 30 metros. E a nossa altura h. Então, a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Aí temos algumas relações interessantes. A área total, 18H. A base maior, 30. Base menor, x, vezes H, dividido por 2. Aí eu posso fazer o seguinte. Eu tenho uma multiplicação de um lado, uma multiplicação do outro, e um sinal de igualdade entre eles. Então eu posso cortar, porque esse H que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. E H dividido por H vai dar 1, então a gente acaba cortando aí na história. Então nós temos, na verdade, a seguinte expressão. 18 é igual a 30 mais x dividido por 2. Então vocês podem observar aí que nós temos uma proporção. Então 30 mais x é igual a 18 vezes 2. Então x é igual a 36, que é o produto aqui, menos o 30 que vai passar para o outro lado, menos 30. Então o valor de x corresponde a 6 metros na situação. Então esse é o nosso valor de x aí na história. Beleza? Tranquilos? Então esse é o nosso processozinho da relação. Então dá aquela paradinha especial para copiar. E marca a letra D de dado, que é a nossa resposta correta. Vem comigo. E aí vamos falar agora da geometria espacial. Pessoal, vem comigo aqui rapidinho. Opa. A geometria espacial nós temos 3 dimensões. Então, se você olhar aí no seu quarto, o que você tem? Você tem um comprimento, você tem uma largura e você tem uma altura. Então essa é a função da figura espacial. Trabalhar com 3 dimensões e uma altura. Por exemplo, nós só temos volume de uma figura espacial. Porque se você imaginar um quadrado, se você jogar uma água, a água vai correr aí a sua casa toda. Até chegar num ponto que ela não pode correr mais. Aí ela começa a subir. Aí ela começa a ter altura. Então, você só vai calcular o volume de figuras o quê? Espaciais. Nós temos o cubo, paralelepípedo, prisma, pirâmide, esfera. Mas em concursos de tribunais, o que ele cobra? É o paralelepípedo, o cubo e o cilindro. São esses 3 aí que ele cobra na história. Não custa nada dominar a fórmula da esfera, a aplicação só nua e crua da esfera, né? Se ele cobrar de vocês. O cone é uma pirâmide, né, na história, é um volume que é 1/3 da situação. Né? Depois eu falo para vocês. Então, se você for fazer uma prova, você sempre tem que dominar o quê? O volume. Claro, tem as áreas laterais, a área da base e tudo. Mas o principal que você tem que dominar é o volume. As áreas de volume você tem que dominar. Porque 98% das questões de geometria espacial em tribunais, vou até aumentar um pouquinho, 99%, é sobre volume. Beleza? Põe na telinha aí. Vamos trabalhar com a nossa primeira figura na história, é o cubo. Aí o que acontece no cubo é o seguinte. Vou tentar aqui desenhar um cubo. O A é a chamada de aresta. Então nós temos, primeira coisa, um cubo, ele corresponde a 6 quadrados. Então vem comigo aqui. A grosso modo falando, vou pegar aqui o celular, não é um quadrado, lógico, mas você tem o seguinte, essa parte de baixo
é, vamos dizer assim, um quadrado. Aí você consegue ter um quadrado aqui, olha aqui atrás, outro, terceiro, um aqui o quarto, o de cá o quinto e o fechamento, o sexto quadrado. Então o cubo ela é uma figura formada por 6 quadrados, tá certo? Então põe na telinha aí. Por isso que o cubo é uma figura fácil de trabalhar. São 6 quadrados. Então a primeira pergunta que ele pode fazer: a área da base. Aí é fácil, porque a área da base é a área de um quadrado. Então, é A ao quadrado na história. Beleza? Tranquilos? Aí ele pode lhe pedir a área lateral. Lateral, como eu falei com vocês, ó, vem para cá. É 1, 2, 3, 4 quadrados. Então a área lateral aí, põe na telinha. 4 quadrados na história. E a área total? São os 6 quadrados da situação. Então a área total 6 ao quadrado. Além disso, ele pode lhe pedir o volume. O volume das figuras espaciais, sempre, lembre-se disso, é a base vezes a altura. Como a base é um quadrado e a altura também é o A, no caso do cubo, o volume ele é ao cubo. Então essas formulazinhas você tem que dominar em relação ao cubo. A área da base é um quadrado, a área lateral você tem aí 4A ao quadrado, a área lateral 6A ao quadrado, né? E o volume A ao cubo na história. Vem comigo aqui rapidinho. Às vezes ele fala assim, ó, sem tampa. Aí se fosse sem tampa, essa área de cá é descaracterizada da situação. Então fica sendo 5A ao quadrado. Beleza? Põe aí. Então, outra figura importantíssima e outra relação, geralmente é um retângulo à base, é o paralelepípedo. Beleza? É o paralelepípedo na situação. Então, nós temos geralmente assim dois retângulos. Aí nós temos 3 dimensões: A, B e C, que é a altura. Então acho que agora sim melhorou mais. Vem para cá. O meu celular agora representa um paralelepípedo. Você tem um retângulo aqui, aí você vai ter um retângulo aqui, outro aqui, ó, outro aqui e um retângulo aqui atrás. Então nós temos um retângulo embaixo, 4 retângulos laterais e o retângulo de cima fechando aí a relação. Então põe na telinha. Então se ele lhe pedir a área lateral, a área lateral é igual a A vezes B. Se ele pedir, desculpa, a área da base, perdão aqui. Agora sim, né, a área lateral. A área lateral, nós temos o seguinte. Você tem um retângulo formado por AB, um outro retângulo formado por BC e um retângulo formado por AC. Então esse daqui que vocês estão vendo aqui na frente é o retângulo AC. Então por isso que é 2AC.
Mas você tem um outro retângulo aqui na lateral. Vou botar aqui de outra cor. Você tem esse retângulo de cá, formado por BC. Esse outro retângulo formado por BC. Então, 2BC na história. Então, é 2AC, né, porque C é a altura, mais 2BC. Além disso, nós temos a área total. A área total corresponderá a 2 vezes os retângulos formados. AB mais BC mais AC. E para finalizar, o volume será igual ao produto das três dimensões. Por quê? O volume é a base, que é AB, vezes a altura, que nesse caso é quem? C. Então esse é o processozinho da história. Beleza? Dá aquela paradinha para copiar. Na situação. Beleza? Tranquilos? Vem comigo, então esse é o processozinho aí do paralelepípedo retângulo na história. Ok? Se vocês forem fazer assim, outros, a nível de curiosidade, outros concursos da área administrativa, Petrobras, não sei o que, é interessante também você dominar a diagonal da base, que é só lembrar que é a diagonal de um retângulo, né? E nós temos também a diagonal de um paralelepípedo, que aí é a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Ou seja, é a soma dos quadrados das três dimensões, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das três dimensões. Põe na telinha aí. Cilindro. Aninha, um copo plástico, por favor. Que menina eficiente, já trouxe o copo. Gente, o cilindro é mais ou menos isso daqui. O cilindro. Então vem comigo aqui, ó. A Aninha já trouxe o copo plástico, é o cilindro. Qual é a característica que tem um cilindro? Né? Trabalhamos com cilindro circular reto. Olha a base. É um círculo. E aqui o nosso copo plástico é um cilindro. Eu sempre gosto de mostrar as figuras, porque aí você tem uma visualização. E aí você não vai ter problema, porque se você sabe que o cilindro é um círculo subindo, quando ele pergunta a área da base de um cilindro, você sabe que é o quê? A área do círculo. Então põe na telinha aí. A área da base é a área do círculo. Ou seja, πr ao quadrado. Vem comigo. Deixa eu pegar aqui a nossa anotação da aula, ponto a ponto. Imagine um retângulo. Tá certo? Olha para a tela. Pega o retângulo. Dobre ele. Ligue as pontas. O que é que você acabou de formar? Com mais ou menos um cilindro. Então, a área lateral de um cilindro, ele é a área de um retângulo. Isso, cilindro circular reto. Só que com qual é a característica? Essa medida de cá é a altura. Esse de cá, você sabe qual é? É o quê? É o comprimento da circunferência. Porque nós vamos formar uma circunferência aí na história. Então, o comprimento da circunferência, porque você pega, o comprimento da circunferência é você pegar a circunferência e abrir. Então, vai ser o comprimento da circunferência vezes a altura. Então, põe na telinha. A área lateral
é o comprimento da circunferência. Então é 2πr vezes altura. E o volume é a área da base, r ao quadrado, vezes a altura. Então são essas formulazinhas que você tem que dominar na situação. A área da base está aí, a área lateral e a área e o volume da história. Beleza? Então dá aquela paradinha para copiar. Essas são as figuras importantíssimas que você não pode ir para a prova sem ela. Sempre falando lá as principais figuras. Beleza? Tranquilos aí, pessoal? Então vamos terminar por aqui no nosso último bloquinho, comentar as questões pendentes aí. As questões pendentes não, né? As questões de geometria espacial. Então respira, relaxa, pensa no salário, na estabilidade. Daqui a pouco eu te espero com a parte final do nosso curso.